Meus caros amigos e amigas, muito boa tarde. Você que me acompanha aqui neste horário para a nossa novena São José. Queremos continuar hoje o quarto dia da novena. Eu quero colocar uma explicação aqui que é o seguinte. Infelizmente eu comecei um dia mais tarde, então a nossa novena, seguindo nesse ritmo, terminaria no dia 2 de maio. Não pode porque dia de São José é dia 1º. Então, para que a novena nossa termine no dia 1º de maio, eu vou no sábado fazer dois dias da novena. Já que o sábado tem a liturgia do sábado até o meio-dia, a partir do meio-dia já é considerada a liturgia do domingo, então quero aproveitar aí o sábado e fazer 2 dias para que a gente termine essa nossa novena no dia 1º de maio, e aí possamos aí participar da Santa Missa em honra de São José, inclusive participar da procissão de São José naquelas cidades onde as pessoas fazem a procissão. E é muito importante que a gente participe. Procissão é algo que faz parte da tradição sagrada da igreja. É um culto público, que agrada muito a Deus, exatamente agrada muito a nosso Senhor Jesus Cristo, devido a nós prestarmos um culto público ao seu pai adotivo. Jesus escolheu São José para ser seu pai. Não sei se você já pensou nisso. Ninguém de nós pôde escolher o pai, nem a mãe. Jesus pôde escolher seu pai e a sua mãe. Escolheu a Virgem Maria desde toda a eternidade, diz o Catecismo da Igreja, e também escolheu São José. Ok? Então, realmente, agrada muito a Deus que a gente preste esse culto a São José. E certamente, pela sua intercessão, receberemos as suas graças. Ok? Vamos começar, então, a nossa oração de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invocando o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos recomendando também a São José, nos recomendamos a Nossa Senhora, aos santos e aos anjos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, a novena de São José, no quarto dia, ela contempla o seguinte tema: São José, exemplo de fidelidade. Então, nós dizemos: Fidelíssimo São José, que nos destes exemplos no fiel cumprimento de vossos deveres, de protetor da Santíssima Virgem e de Pai nutrício do Redentor. Rogo-vos, me concede a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ou seja, em tudo aquilo que se refere à minha profissão, aos meus deveres como marido, como esposa, como profissional, que eu seja fiel nessas atividades. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas coisas grandes. Alcançai esta mesma graça para todos que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Lembrando aquilo que Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. Então, que São José nos ajude a sermos fiéis. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nós rezamos todos os dias esta oração. Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo também no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, nesse quarto dia da novena, você pode colocar aí diante de São José todas as suas intenções. Comece colocando as suas intenções particulares, o que de modo especial você precisa
pedir a São José, nesta novena, né, que ele nos conceda até o dia da sua festa. E também vamos colocar todos os nossos outros pedidos, né? Eu quero pedir aqui pelo Santo Padre, o Papa, por todas as suas necessidades, suas intenções, sua saúde, né? O Papa vai fazer uma viagem difícil ao Egito, né? Quero colocar também aqui todos os cardeais da igreja, todos os bispos, sacerdotes, né? Todos os ministros consagrados, também todos os leigos comprometidos com a igreja, que trabalham aí como os missionários, catequistas, evangelizadores, também aqueles mártires, né, que morrem, que são perseguidos, especialmente no Oriente, né? Que tudo isso esteja aí sob a proteção, sobre a vigilância, a guarda de São José. Sabe, os santos papas da igreja, os padres, santos padres da igreja, sempre eles tiveram, assim, uma devoção muito profunda a São José. Eu queria lembrar um pouco disso nessa nossa meditação. Inclusive, o Papa Leão XIII, ele compôs uma oração a São José, que depois eu quero rezar aqui também com você, né? Quero colocar também as intenções aí por todos os trabalhadores, né? Eu penso que, sendo São José, a festa de São José, do dia 1º de maio, consagrada a São José, patrono dos trabalhadores, protetor dos trabalhadores, e também patrono da igreja, pai da igreja, pedir muito a São José que conceda àqueles que estão desempregados a graça de um emprego. Que eles possam bater às portas de alguém que precise, de alguém que possa trabalhar e possam conseguir aí o seu emprego. Eu queria colocar aqui uma reflexão muito interessante dos papas com relação a São José, para mostrar como a igreja confia profundamente em São José, né? Por exemplo, o Papa Pio IX, né? Pio IX, aliás, já é beato, né? No dia 8 de dezembro de 1870, veja, o dia da Imaculada, 1870, ele declarou o glorioso São José padroeiro da Igreja Católica. E esse mesmo Papa, no dia 8 de dezembro de 1854, foi aquele Papa que proclamou, né, exatamente o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E através de um decreto da Congregação dos Sagrados Ritos do Vaticano, que cuida da liturgia, o Papa atendeu uma solicitação do episcopado do mundo inteiro, né, que estava então reunido no Concílio Vaticano I, que foi em 1869, 1870, e que pediram ao Papa que se dignasse constituir São José padroeiro da Igreja Católica. Veja, no Concílio Vaticano I, os bispos do mundo inteiro pediram ao Papa, e o Papa então concedeu. E assim se pronunciou. Assim como Deus, veja a profundidade dessa palavra, assim como Deus constituíra o antigo José, filho do antigo patriarca Jacó, para presidir em toda a terra do Egito, a fim de conservar o trigo para os povos. Nós conhecemos bem essa história, né? José do Egito, né? Que se tornou governador, aqueles 7 anos de vaca magra, 7 anos de vacas gordas, né? O faraó o fez governador do Egito. Assim, chegada a plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu unigênito filho para a redenção do mundo, Deus escolheu um outro José, olha aí, de quem o primeiro José, o José do Egito, era figura. Constituiu o senhor e príncipe de sua casa e de sua possessão e elegeu o custódio de seus principais tesouros. Quais são esses tesouros? Nossa Senhora e Jesus. Então, os papas fizeram um paralelo, uma correlação entre José do Egito, que se torna governador e cuida lá, né, do Egito, e depois o povo judeu vai para o Egito, porque não tinha alimento, não tinha trigo, né, e o povo foi alimentado por José do Egito, né? Então o Papa diz, aquele José do Egito era apenas figura de São José, né, que vai trazer, que vai cuidar do Filho de Deus, né? E aí continua o texto dizendo assim, José teve de fato por esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual por virtude do Espírito Santo nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, que junto aos homens se dignou ser julgado filho de José. E lhe foi submisso. Veja, meus irmãos, que honra de São José, o Filho de Deus. Deus foi submisso a São José. Está escrito, São Lucas diz lá, ele lhes era submisso. Não é? E José não só viu aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, mas conservou, né,
conversou com ele, estreitou ao peito com paternal afeto, beijou-o, e além disso, com extremoso cuidado, alimentou aquele que devia ser nutrição espiritual e alimento de vida eterna para o povo fiel. São José alimentou aquele, né, que nos alimenta hoje na Eucaristia. Por esta excelsa dignidade, concedida por Deus a seu fidelíssimo servo, a Igreja, após a Virgem Maria, sua esposa, teve sempre em grande honra e cumulou de louvores o Beatíssimo José, e nas angústias lhe implorou a intercessão. Olha o que o Papa diz, né? A Igreja sempre teve, abaixo de Maria, a intercessão de São José. Não sei se vocês sabem, a Igreja presta a Nossa Senhora um culto chamado de hiperdulia. Hiperdulia, do grego, quer dizer superveneração. Você sabe o que quer dizer hipermercado, né? Grande. E a São José, a Igreja presta um culto chamado protodulia. Proto quer dizer primeiro. Então, abaixo de Deus, o culto é prestado à Virgem. Abaixo de Maria, o culto é prestado a São José. Evidentemente, José e Maria são aqueles que têm mais, assim, poder de intercessão diante de Deus. E aqui o texto continua dizendo assim, né? Tendo, pois, eles, no Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano I, os bispos, né, que pediram ao Papa, renovado com maior insistência os mesmos pedidos e desejos, o Santo Padre Pio IX, então, comovido com a presente condição dos tempos e aos fiéis querendo, de modo especial, colocar-se a si mesmo e aos fiéis sob o poderosíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, e satisfazer os desejos dos bispos, declarou solenemente padroeiro da Igreja Católica. E aqui, meus irmãos, eu quero lembrar uma coisa. Jesus disse para o Papa São Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, se o Papa ligou na terra, São José, né, está aqui, declarou solenemente padroeiro, patrono da Igreja Católica. Então, que isso aqui? São José cuida da Igreja, diante de Deus. Ou seja, ele recebeu um mandato do Papa, e o que o Papa liga na terra, Jesus Cristo liga no céu. É muito importante confiar nisso, né? E aí o documento diz aqui que elevou a sua festa, que cai a 19 de março, a rito de duplo primeira classe, e, além disso, ordenou que esta declaração, feita com o presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, fosse publicada no dia da Imaculada Conceição, exatamente o dia 8 de dezembro de 1870. Tá? Bem, meus irmãos, depois, 30 anos depois, isso foi em 1870, 30 anos depois, exatamente no dia 15 de agosto de 1899, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica sobre São José, né? Uma encíclica que ele chamou de Quamquam Pluries, sobre São José. Nos tempos difíceis da virada do século, nós estávamos na virada do século 1900. O que disse o Papa Leão XIII, eu queria lembrar para você, algumas palavras dele. Ele diz assim, nos tempos calamitosos, especialmente quando o poder das trevas parece tudo usar em prejuízo da cristandade, a Igreja costuma sempre invocar a súplice Deus a Deus, autor e vingador seu, com maior fervor e perseverança, interpondo também a mediação do santo em cujo patrocínio mais confia, para encontrar socorro, entre os quais se acha, em primeiro lugar, a Augustíssima Virgem Mãe de Deus. Ora, bem sabeis, veneráveis irmãos, que os tempos presentes não são menos desastrosos do que tantos outros, e tristíssimos, atravessados pela cristandade. De fato, vemos perecer em muitos o princípio de todas as virtudes cristãs, quer dizer, as virtudes cristãs relegadas, né? Então o Papa diz, depravar-se nas ideias e costumes da nova geração, perfeitamente hostilizar-se por toda a parte à Igreja de Jesus Cristo, atacar-se ferozmente o pontificado, e com audácia cada vez mais imprudente, arrancarem-se os próprios fundamentos da religião. Meus irmãos, o Papa disse isso em 1900, não parece coisa dita para o dia de hoje, não parece? Parece coisa dita para o dia de hoje. Então o Papa diz assim, nós propomos
para tornar Deus mais favorável às nossas preces e para que Ele, recebendo as súplicas de mais intercessores, dê mais pronto e amplo socorro à sua igreja, julgamos sumamente conveniente que o povo cristão se habitue, presta atenção nisso, que o povo cristão sumamente se habitue a invocar com singular quer dizer, especial devoção e confiança, juntamente com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o seu castíssimo esposo São José. Temos motivos particulares para crer que seja isto aceito e agradável à própria Virgem Maria. Olha o que o Papa diz. Prestar culto a São José é agradável à Virgem Maria. E a respeito desse assunto, do qual pela primeira vez tratamos em público, bem conhecemos que a piedade do povo cristão não só é favorável, mas também tem progredido também por iniciativa própria. Bem, meus irmãos, apenas algumas palavras do Papa Pio IX, do Papa Leão XIII, e olha, e todos os papas, eles fizeram uma menção a São José. Ok? Eu quero rezar aqui com você a oração, né, dos trabalhadores. Nesse livro que eu escrevi, Orações de Todos os Tempos da Igreja, eu coloco um capítulo inteiro aqui a São José. Também no livro A Minha Igreja, eu coloquei um capítulo final sobre São José, patrono da Igreja. No livro O Glorioso São José, que já mostrei aqui, coloco todos os ensinamentos sobre São José, tudo que a Igreja ensina sobre ele, e também essas orações. Então, quero rezar com você, né, a oração que a Igreja coloca para a gente rezar sobre os trabalhadores, né? Porque aí a gente tem a festa, né, que nós estamos celebrando agora, né? Então, no livro O Sentido do Trabalho Cristão, eu coloco aqui, né, nesse livro O Sentido do Trabalho Cristão, eu coloco aqui a novena, né, a oração, né, da novena a São José Operário, patrono dos trabalhadores. Então, vamos rezar esta oração. E aqui vamos pedir as nossas intenções. Senhor, que dissestes, comerás o pão com o suor de teu rosto, eu sei que o trabalho é digno e abençoado para sustentar a vida. Mas, Senhor, apesar da boa vontade de trabalhar, há tanto desemprego. E por isso, Senhor, o desemprego está causando problemas pessoais e nas famílias. Senhor, olhai pelos desempregados. Hoje estamos rezando por esses irmãos cujos nomes apresentamos agora ao Senhor. Põe aí os nomes, as intenções das pessoas pelas quais você pede que Deus conceda-lhes um emprego. Senhor, por intercessão de São José Operário, fazei com que estas pessoas consigam um trabalho decente para sustentar a sua vida e a sua família. Senhor, quando estivestes neste mundo, fostes humilde carpinteiro. Tende piedade e compaixão dos desempregados que querem trabalhar, que precisam trabalhar. Iluminai seus caminhos para que possam encontrar o que há tanto tempo estão procurando. Nós cremos, Senhor, naquela vossa palavra, a quem bate, a porta será aberta. Né? Iluminai os desempregados para que batam na porta certa. Né? Isso é importante pedir a Deus. Iluminai os desempregados, né, para isso, que não recebam um não ou o descaso, mas consigam a graça de um trabalho. Dai-nos, Senhor, aos desempregados. Abri as portas no emprego para estas pessoas. São José Operário, intercedei pelos desempregados. Senhor, eu confio na vossa graça. Senhor, eu confio no vosso poder. Amém. Eu quero terminar, meus irmãos, rezando com você também a oração que o Papa Leão XIII, veja, uma oração composta por um Papa, né, a São José. Depois da encíclica que ele escreveu a São José, ele colocou esta oração. Né? Ele diz assim, a vós, São José, recorremos em nossa tribulação. E depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades
com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, assim como outrora salvastes da morte a vida do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós, com vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo, sustentados com o vosso auxílio, São José, possamos viver virtuosamente e morrer piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Aí você tem a oração do Papa Leão XIII, né, em 1900, depois que ele escreveu a encíclica sobre São José. Quero agradecer a vocês que me acompanharam até agora. Estou vendo muita gente aí que entrou na nossa conversa, na nossa oração, mais do que na nossa conversa. E vamos pedir ao Senhor, a São José, pelo nosso Brasil. Estamos vivendo aí essa semana, greve pela frente, né? Que não haja desordens, que não haja quebra-quebras, que sejam manifestações pacíficas, né? Para que não haja prejuízos para ninguém. Não pode haver manifestações com quebra-quebra, com prejuízo, com gente até às vezes morrendo nessas coisas. Que São José proteja também o nosso Brasil, proteja a igreja, proteja a sua família, proteja você e proteja todos os seus trabalhos. Fique com Deus. Que Deus nos abençoe pela intercessão gloriosa e poderosa de São José, através do qual eu quero pedir, né, que ele nos abençoe. São José querido, coloque cada um de nós, cada um que me acompanhou até aqui neste momento, coloque debaixo da vossa proteção e coloque no coração do teu filho, recomendando-nos a ele. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, tenha uma boa noite, que Deus o acompanhe.